muito por mérito do São Paulo? Entendo que sim. Ou passeou pela fragilidade do Santos? Miller, que avaliação você faz especificamente dessa vitória, assim, que não deixa nenhuma sombra de dúvidas no resultado? Nem se discute pênalti, não se discute nada. O São Paulo passeou. Qual é a sua avaliação desse momento do São Paulo e dessa vitória de hoje, Miller? Independente da fragilidade do Santos, né? Até porque o Santos tem uma defesa fraca, mas o São Paulo fez por onde na dinâmica de jogo, né? Acho que a movimentação e a aproximação dos jogadores, né? Tanto no primeiro quanto no segundo, né? Até os jogadores que entraram no segundo tempo, David, Pato, entraram muito bem, né? Tanto é que fizeram gols, né? Acho que o São Paulo hoje, para mim, foi a melhor atuação do time até nesse ano, né? O São Paulo jogou muita bola no primeiro e segundo tempo, não deu chance para o Santos, né? O Santos, lógico, um time assim desfigurado, tem bons jogadores assim individuais, mas o São Paulo hoje a gente pode dizer que o São Paulo tem uma identidade, tem uma cara, tem um time, né? E também tem peça de reposição. Isso é muito importante numa temporada muito grande, né? Muito difícil. Essa identidade, Facincani, Savoia e Silvestre, passa única e exclusivamente para o Dorival ou passa pelo crescimento até de algum jogador que não vinha jogando lá atrás com o Rogério? Qual é a avaliação de vocês do jogo? Fique à vontade. Passa pelo Dorival, porque se é praticamente o mesmo elenco que o Rogério tinha em mãos, e era um elenco que a gente vê aqui dentro de campo, desgastado, desmotivado, dia a dia era complicado. Entra um técnico que recupera todo mundo e ao mesmo tempo trabalha o São Paulo praticamente até no mesmo desenho tático, com rendimento e acima de tudo com competitividade, deixando o São Paulo de ser uma equipe em que ela tinha na ausência de espírito, o que era a grande marca da era Rogério, para um São Paulo que hoje tem um elenco homogêneo, ou seja, sai um, entra outro e o nível se mantém e a equipe organizada, é lógico que é o trabalho do treinador, não tenha dúvida. O Dorival, ele muda o São Paulo, aliás, eu falo mais. Essa semana do São Paulo, acho que o Miller pode falar melhor, o Silvestre que está no dia a dia, essa semana do São Paulo, se a gente for colocar aqui nos últimos 10, 11 anos, foi a semana de mais brilho, de mais mudança de chave, de identidade de uma equipe. Desde aquele título da Sul-Americana em 2012, mas o São Paulo foi campeão paulista há 2 anos. Foi, mas foi campeão pandemia, time do Crespo era não muito confiável, ganhou do Palmeiras legal. Tá vencendo com autoridade, né, gente? Não, mas o São Paulo ganhou, o São Paulo está jogando com regularidade, o São Paulo está com espírito e o São Paulo está fazendo aquilo que o Silvestre disse na abertura dele do comentário. Orgulhando aquele que vai na arquibancada. Esse orgulho linear, o São Paulo não tinha há muito tempo. O Garrafa, eu acho que passa pela atmosfera, pelo clima. Dorival é um cara que ele é tranquilo, você não vê o Dorival gesticulando, querendo aparecer mais do que o time. E outra coisa, ele joga simples, né? Lateral é lateral, volante é volante, meia é meia, atacante é atacante. Ele fala a linguagem do jogador, ele não enche muito a cabeça do jogador. Arrozinho com feijão, né, Savoia? Tem treinador que, cara, eu sou fã do Rogério Ceni, não vou aqui criticar o cara, ele entende muito de futebol, só que eu acho que o Rogério, muitas vezes, ele trabalha mais para ele do que para o time, né? Ele quer ser o resultado da vitória, da conquista, entendeu? Eu acho que ele é muito ambicioso, é uma marca registrada do Rogério, ele sempre foi fominha, e sabe muito de futebol, é um estudioso, é um cara atualizado. Na época de jogador, ele sabia tudo sobre os adversários. Eu achava que o Rogério Ceni ia ser técnico da seleção brasileira. Mas, às vezes, entre o vestiário e o campo, esse perfeccionismo acaba atrapalhando. Tem que dar liga nessa Savoia. Você não pode ser o dono da verdade, entendeu? Então, o jogador, outra coisa, você começa a encher muito a cabeça do jogador, esquema aí, o lateral direito tem que jogar contra o lateral esquerdo, um lateral esquerdo tem que jogar com outro, não pode. Cara, o futebol pode tudo se você treinar, se você convencer o jogador que ele pode fazer esse tipo de função, e se tiver preparo físico, se tiver leitura de jogo, se tiver um bom relacionamento entre... Ninguém gosta mais de chefe com chicote, cara. Isso acabou. Isso em qualquer profissão. E no futebol, pode ver, os técnicos... disciplinadores acabaram, morreram, não tem mais nenhum que sobreviveu. É falar a linguagem. E aí o que acontece? Nós estamos na época do diálogo, o jogador evoluiu muito. Hoje tem jogador que ganha 800
900, 1.300.000. Cara, e os caras estão bem orientados. Eles não querem mais qualquer coisa, né? Tem que fazer isso. É no diálogo, é na conversa. E eu acho que esse é o grande segredo do Dorival Júnior. No Flamengo ele fez isso. Fez isso. Né? Não podia jogar Gabigol e Pedro. Ele é campeão da Copa do Brasil. Ele é o atual campeão da Copa do Brasil. Ele é o atual campeão da Libertadores. Foi injustiçado lá no Flamengo, né? Ele assume um São Paulo que poucos acreditavam. Muita gente disse que o Dorival vai dar um passo atrás na carreira, vai pegar esse São Paulo aí. Mas sabe o não... que acontece, Garrafa? O treinador, certos treinadores, eles já dão a palestra, né? A semana toda. Quando tem semana cheia? A semana toda. A semana toda já é a palestra do treinador pro jogo. O Savoia acompanhou isso, né? Mais de 30 anos isso aí. E o que acontece? Chega no jogo, você pode ver, às vezes, certos auxiliares técnicos, eles têm uma bíblia na beira do campo. Aí fica 200 folhas pro jogador. O jogador para assimilar aquilo... É o básico, né? Pelo amor de Deus. É o básico, gente. O Dorival não faz isso, não. O Dorival, aquela resenha dele durante a semana, bem curta, objetiva, ele faz, como o Savoia disse, ele faz o óbvio, o beabá da bola, mas uma coisa que funciona. Porque nas leis da bola, as leis da bola não mudam, não. Não mudam. Você muda a estratégia, mas você não quebra o princípio da bola. Não. Ele não quebra esse princípio. Por isso que o time dele funciona. Flamengo, tudo bem. Flamengo com aquela qualidade toda. Mas o São Paulo, como o Franciscano disse, o São Paulo do Rogério não andava. Time travado. Agora o Dorival chega e disse assim, olha, eu vou dar continuidade ao trabalho do Rogério. Olha a humildade dele. Era um time mal-humorado. Não é não? Exatamente. São Paulo era um time mal-humorado, né? Há um consenso no São Paulo, acho que até o Muricy falou isso no último fim de semana, ou no retrasado, que participou aqui com a gente do Mesa Redonda, que o Dorival é o Ancelotti brasileiro. Pela forma com que ele lida com os jogadores, a tranquilidade. Ele é um cara, lógico, que sabe muito de tática e de futebol, porque eu não mas vejo a só esse gestão de grupo que ele tem... Ele tem carisma, ele tem um carisma, o Dorival, e um jogo de cintura para lidar com os jogadores no vestiário, que está fazendo a diferença. Ele está com o elenco na mão. Soma-se a isso, questão técnica e tática, simplicidade, 4-4-2 clássico, o time marca forte o jogo inteiro, é um time limitado tecnicamente. Sem improvisações. Tá saindo pro jogo, sem muita invenção de moda, e está funcionando. Aí você perguntou, mas é pela fragilidade do Santos? Também, hoje também, mas contra o Palmeiras no Allianz Parque, olha o tamanho do adversário. E o São Paulo jogou muito bem lá. Né? Foi o melhor jogo do São Paulo no Allianz O Parque. São Paulo não em teve, todos os tempos. Silvestre, o São Paulo no Allianz Então, Parque, o momento é muito bom. ele não teve vergonha nenhuma de falar assim, Palmeiras, toma a bola, que eu só vou te marcar. Só que se você bobear, você vai tomar. E Palmeiras deixa eu bobeou 2 vezes, tomou 2 gols. Deixa eu colocar o Dorival nessa roda, né? Até pra gente ouvir também o mestre Alberto Helena Júnior. A gente vai falar ainda do Pato, vai falar desse confronto contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Então aguarde aí que tem muita coisa pra gente falar do São Paulo. Tem os números do Dorival, diretor? Pra gente dar uma avaliada, porque praticamente 3 meses, faz o quê? Se tanto faz 3 meses que o Dorival assumiu e o São Paulo tava numa situação muito complicada. O São Paulo, ele elimina o Palmeiras em 2 jogos e vence os 2. Como disse o Savoia, gente. Tem gente que fala muito. Fala muito. Às vezes, Garrafa, Pois não, Miller. às vezes o treinador, certos treinadores, tem muita moral com a diretoria, mas não tem moral com os jogadores. Exato. Mas eles se esquecem que quem joga é o jogador, não é o diretor. Não adianta você. O Vitor Pereira mesmo no Flamengo, ele tinha moral com a diretoria, Claro. mas não tinha com os jogadores. Todo mundo sabe disso. O Dorival não. O Dorival, ele tem uma certa moral com a diretoria do São Paulo? Tem. Mas ele tem muito mais moral com os jogadores. Com quem resolve. Os jogadores do banco, né? Eu tô sabendo que os jogadores do banco, de reservas, tudo feliz com o Dorival. Como é que é essa aí, Miller? Os jogadores do banco de reserva do São Paulo, todos felizes com o Dorival. Que é difícil, né? Não é por causa de resultado, não. É por causa do treinador. Do trato, é o do dia a trato. dia, né? Eu ia falar, é sensibilidade Exatamente. no trato com o seu comandado. A empatia né, dele, ele é muito, ele é Isso muito aí faz a simples, Dorival. diferença mesmo. Ele tem humildade, ele é humilde. Como eu disse, ele chegou no São Paulo, na primeira coletiva dele, ele falou assim, olha, eu vou dar continuidade ao trabalho do Rogério. Se tem alguém que conhece muito de futebol, claro, é o mestre Alberto Helena Júnior. Né? O Savoia falou, o Facincani falou, estão falando, o Miller, o Silvestre, você aí em casa tem a sua opinião. Mas lá na Mestre Caverna está o Alberto Helena Júnior, nosso mestre. Mestre, o que aconteceu? Por que desta transformação com o São Paulo? Uma transformação para a gente estar aqui, assim, de boca aberta. Não é que venceu só o Santos, com todo respeito ao Santos, como disseram os nossos convidados e o pessoal aqui da bancada. Né? Ele venceu, eliminou o Palmeiras em 2 partidas incontestáveis.
Qual é o segredo dessa mudança? O senhor ouviu o Dorival falar, gostaria de ouvi-lo também, mestre. Bom, sem dúvida nenhuma é a presença do Dorival Júnior. Não porque ele faça milagres, aliás, é porque ele não faz milagres, faz o óbvio, o que tem que ser feito pelos treinadores e que a grande maioria não faz porque quer chancelar o seu nome lá nos momentos de glória do seu time. Eles preferem fazer muita